5 atitudes que Deus espera do verdadeiro cristão. 5 atitudes diárias do verdadeiro cristão. A pessoa que nasceu de novo, a pessoa que foi regenerada, que é uma nova criatura, ela necessariamente vai precisar manifestar essas 5 atitudes dia a dia. Primeira atitude, Lucas 9, versículo 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, ela tinha 2 hastes, uma na vertical, amor a Deus, e outra na horizontal, amor ao próximo. Tudo se resume nisto, é o que está escrito de acordo com Gálatas, capítulo de número 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós sabemos que o primeiro e mais importante mandamento da lei de Deus é amar a Deus de todo o coração, com todas as forças, de toda a alma e de todo o entendimento. Portanto, a primeira atitude mais importante na vida de um cristão é tomar sua cruz dia a dia. Na sua vida diária, ele tem que tomar sua cruz. Segundo lugar, tem que se renovar a cada dia, de acordo com 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior renove-se de dia em dia. Nós temos que ser renovados no nosso espírito dia após dia. Ainda que o homem exterior, quer dizer, esse homem físico, ele seja abatido pelas lutas, as dificuldades, as enfermidades, as provações que a vida impõe. Nós não podemos permitir que o nosso homem interior seja comprometido. Ao contrário, nós temos que dar vazão à voz de Deus para que esse homem interior seja renovado dia após dia. Terceira característica que o verdadeiro cristão precisa viver é a seguinte: ele precisa louvar a Deus diariamente. Salmo 72, versículo 15, diz o seguinte: viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Temos que louvar a Deus todos os dias, glorificar a Deus todos os dias, adorar a Deus de forma permanente, em espírito e em verdade. Ou seja, nós temos que adorar a Deus, uma vez que o Espírito Santo reside em nós, orientados pela verdade de Deus. Vamos mais uma característica que diariamente o verdadeiro cristão precisa manifestar diante de Deus. A quinta característica, ou melhor, a quarta, né? Primeira é carregar a cruz dia a dia. Segunda, renovar-se dia a dia. Terceira, louvar a Deus dia a dia. Na quarta, é alimentar-se da palavra no dia a dia. Alimentar-se da palavra no dia a dia. Está lá em Miqueias, ou Neemias. É isso mesmo. Neemias, ok? Neemias 8, 18. Dia após dia leu Esdra no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Então nós precisamos o quê? Alimentar-se da palavra de Deus dia a dia. O salmista já dizia no Salmo 1: aquele que medita de dia e de noite na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, cujas folhas não murcham nem secam, e tudo quanto fizer prosperará. A verdadeira prosperidade implica
em nós produzirmos fruto, darmos resultado. O fruto é o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E finalmente, a última característica que o verdadeiro cristão precisa manifestar no dia a dia é exortar mutuamente uns aos outros. É o que está escrito aqui aos Hebreus 3, versículo 13. Diz o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, ele nos engana. Nós precisamos exortar uns aos outros em amor. O pecado está aí à nossa volta, diria o próprio Deus para o Caim. O pecado jaz à porta, o desejo dele será contra ti, e a ti compete dominá-lo. Nós precisamos dominar o pecado. De que forma? Vigiando e orando. Diria Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos manter essa conexão permanente com o Espírito de Deus. Romanos 8:16. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Enquanto o Espírito Santo estiver dirigindo a nossa vida, direcionando a nossa vida, mesmo que nós tenhamos que enfrentar o deserto, como fez Jesus, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele enfrentou Satanás e prevaleceu. Então fica aqui essas 5 características de um verdadeiro cristão que precisam se manifestar dia após dia, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, buscar o renovo de Deus, buscar a meditação na palavra de Deus, estar sempre em atitude de louvor e adoração a Deus e, finalmente, exortar uns aos outros em amor. A Bíblia fala que nós devemos falar a verdade em amor, 4:15 aos Efésios. É isso mesmo? 4:15 aos Efésios. Para encerrar, Deus nos abençoe. Aproveita para se inscrever no canal. Você que não é inscrito, se inscreva, Valério Pontes, e vamos juntos evangelizar o mundo. Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Deus nos abençoe.